uma das coisas que mais afetou a minha saúde mental, afetou não, abalou mesmo a minha saúde mental, foi não ter tido sabedoria há décadas atrás pelos meus erros do passado, pelos meus arrependimentos. Quem não tem, né? Somos seres humanos. Só que eu costumava deixar os meus arrependimentos dentro de caixinhas. Caixinha, não casei com esse homem que eu amava, eu não abri esse negócio por causa de medo, porque eu queria ser empreendedora, mas eu tinha medo. Vários arrependimentos. Por que eu era uma pessoa tão medrosa? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Por que eu desmanchei um noivado com uma pessoa que eu amava? Eu ia deixando tudo nas caixinhas, tudo guardadinha. E de tempos em tempos eu abria aquela caixinha, olhava e fechava rapidamente e não encarava de frente os meus arrependimentos, os meus erros. Alguns são erros até pela tua falta de amadurecimento, tua falta de orientação com a vida. Quando a gente tem 20 anos, a gente não tem muito discernimento das coisas. Na maioria das coisas mais sérias, nós temos discernimento, mas algumas outras, às vezes o medo nos não deixa agir, uma série de coisas acontece. Quando eu decidi abrir caixinha por caixinha, encarar os meus arrependimentos, assim como eu fiz, eu não tive coragem de errar, eu vou ter coragem para consertar. Alguns arrependimentos, alguns erros do passado até dá para você consertar. Agora, o que não dá para consertar é você ter jogado a aliança do seu noivo, seu grande amor da tua vida, e ter desmanchado um casamento que não chegou nem a acontecer. Isso não dá para você mudar teu passado. Agora, coisas que você fez ou deixou de fazer, abre a caixinha, encara com coragem esses arrependimentos e esses erros e prossiga a sua vida. A minha vida só deslanchou quando eu abri todas as caixinhas de erros e arrependimentos do meu passado. Aí eu comecei a conviver melhor com o meu passado, errar menos e ser mais próspera em todos os sentidos da vida. Em todos os sentidos, não só próspera de dinheiro. Experimente abrir caixinha por caixinha. Quando a gente chega numa certa idade, a gente faz umas revisões do passado, da juventude. Claro, quem nunca, né? E eu fiz essas revisões do meu passado. Eu vou colocar as 20 coisas mais importantes, meus maiores arrependimentos e os meus erros do passado. Quer saber? Fica aqui comigo, eu sou Rosana e você está no Mais 60. Primeiro, maior arrependimento, não ter ouvido os conselhos dos meus pais. Eu não sei você, mas quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente não quer saber que eles interfiram na nossa vida. Porque afinal de contas eu tenho mais de 20 anos e eu sou capaz de fazer minhas escolhas. Mas no meu caso, os meus pais só queriam o meu bem. Eles queriam abrir os meus olhos. O meu pai na área financeira, que era um expert na área financeira. Não aprendi, não ouvi meu pai, só quebrei a cara. A minha mãe, no quesito relacionamentos, ela conhecia as pessoas pelo cheiro das pessoas, ela sabia se era uma boa amizade ou quando eu levava os namoradinhos em casa para apresentar, ela dizia se esse é bom ou não. Mas você vai aceitar isso com 20 e poucos anos? Você não tem maturidade, você não tem o mesmo olhar da sua mãe, que já viveu muito mais que você, e a gente se revolta só na idade madura que você percebe, puxa, como eu devia ter ouvido minha mãe, tanto sofrimento eu teria evitado se eu tivesse ouvido minha mãe. Tirei da caixinha e resolvi esse meu passado com meus pais. O segundo maior arrependimento é ter sofrido demais
nos términos dos relacionamentos. Eu esticava aquele luto, porque é um luto, né? Quando ou ele termina com você ou você termina, é um luto. Eu esticava, eu deixava de viver muitas experiências bacanas que me convidavam para festas, me convidavam para viagens. E eu não ia porque eu estava ali na minha fossa, curtindo um amor que eu tinha perdido. Então, quando você chega aos 60 e tantos anos, quase 70, que é o meu caso, que eu vou fazer 67 anos, você pensa, como eu perdi tempo com isso que era tão desnecessário. É uma fossa, eu não sei, nessa idade você torna tudo muito gigante, muito grande. Então aquele que era uma paixão, você acha que é o amor da tua vida e nunca mais você vai encontrar ninguém. Mais adiante eu falo sobre casamento também quando a gente perde. Então esse arrependimento também, abri a caixinha, fiz as pazes e tudo bem, não sofro mais por isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos para 19 anos, eu passei num concurso do Tribunal de Justiça. A minha família ficou no auge da felicidade. Ficaram super realizados. Eu acho que eles ficaram mais realizados do que eu, propriamente. Mas esse trabalho começou a me deixar muito entediada, porque era uma coisa muito burocrática. Eu trabalhava no departamento pessoal, era adicional, era férias, era quinquênio, sabe essas coisas chatas, né? Pra mim era chata. E ele era muito certinho, eu entrava às 11, meio-dia e saía às 7. Dava tempo de conciliar com a faculdade, que eu saía às 11h30, dava tempo. Tava tudo certinho. Depois de quase 7 anos, eu fiquei muito insatisfeita. Olha a imaturidade, porque eu não tinha nem 13º, nem fundo de garantia, porque na época não tinha, né? Isso foi, nem lembro que década foi, né? Bom, eu tinha 18 anos. Que eu fiz? Larguei, abandonei. Uns meses antes de eu casar com meu primeiro marido. Esse foi disparado, um dos meus maiores arrependimentos profissionais. Eu iria me aposentar cedo. Eu era, nossa, o cargo, até esqueci o cargo, esqueci. Nossa, como a gente, oficial judiciário. Eu era oficial judiciário. E poderia, né, teria a chance de lá dentro eu galgar outros cargos, né, com os anos, né, e me aposentar super bem, porque lá no Tribunal de Justiça sempre foi um salário diferenciado. E eu, porque não tinha 13º e fundo de garantia, eu queria outros voos, abandonei. Minha mãe quase teve uma síncope. Porque eu não contei nada que eu ia me demitir, eu não contei nada para ela, não contei nada para o meu noivo, para minha irmã, não contei para ninguém. Fui lá, pedi minha demissão e fim, acabou. Só que paguei um preço muito alto por esse impulso, só por um detalhe. As leis mudaram logo depois, acho que uns 2, 3 anos depois que eu pedi a demissão, as leis mudaram e eu fiquei chupando o dedo e arrastando a vida toda em desempregos. Fui largar o certo pelo duvidoso. Às vezes, nós tomamos umas atitudes tão por impulso, tão no ímpeto, que elas podem marcar a sua vida inteirinha. No meu caso foi eu ter desmanchado o noivado com o amor, o grande amor da minha vida, que até hoje eu lembro dele. Essa é uma das
caixinhas que eu abro, tenho saudade, vem o arrependimento, eu tento me perdoar. Abro, vem o arrependimento, fecho, eu tento me perdoar. São coisas, assim, por uma bobeira, coisas que eu descobri dele, que na época eu tornei aquilo tão gigante, não eram de tanta importância assim, era coisa de jovem mesmo. Eu fui lá, peguei a aliança, que nós estávamos já noivos, joguei no bueiro e bim, acabou. Olha as inconsequências que nós fazemos na juventude e depois muda o rumo da tua história. Muda. Aí depois conheci o pai dos meus filhos, namoramos, noivamos, casamos, tudo um prazo rápido de 1 ano. E por quase 16 anos vivemos muito bem, até acima da minha expectativa, porque eu sempre achei que eu ia me dar bem com quem eu realmente amasse muito. Eu casei com o pai dos meus filhos gostando bastante dele, mas não era aquele amor. Os psiquiatras, os terapeutas falam que casamentos assim dá mais certo, né, do que quando você casa com o amor da sua vida, né? Dizem. Enfim, um dos meus arrependimentos neste meu casamento é ter deixado apodrecer o relacionamento. A gente não pode esticar tanto a corda. Eu dei várias chances, eu fui muito compreensiva, várias tentativas de recomeçar. Eu acho que quando chega esse ponto, já começa a desandar e apodrecer. Não tem como, não tem como. Não tem como voltar no primeiro dia de casamento. Nós dois somos culpados, não só os maridos, nós também vamos deixando o relacionamento apodrecer. Tanto é que no meu segundo casamento eu fiz bem diferente do que o primeiro, porque serviu de lição o meu primeiro casamento. Não deixem apodrecer o teu casamento. A gente muitas vezes deixa ele apodrecer por medo de algumas coisas que a vida pode nos apresentar. Por exemplo, problemas psicológicos dos filhos. Eu tinha medo. Eu não queria ficar com essa culpa. Eu me separei, eu tirei o pai dos meus filhos. O que eu consertei essa situação foi nunca falar mal do pai dos meus filhos e permitir que eles tenham ótimos relacionamentos. E temos até hoje. Isso foi bacana, porque eu preservei a saúde mental dos meus filhos. O casamento não foi bom com a mamãe, mas vocês sempre vão ter um pai. Isso foi muito legal. E outras vezes a gente deixa apodrecer por medo de dar um passo. Eu vou me separar, eu vou perder esse conforto que eu tenho, o que eu ganho eu não vou conseguir sustentar uma família. Todos esses medos batem a nossa porta no momento da separação, todos. Mas a gente é melhor, se você não conseguiu consertar, é melhor você sair antes que apodreça. E vai resolvendo uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. O teu profissional, a cabeça dos seus filhos, porque tudo de uma vez você não vai conseguir. E outra, não é em 1 mês, 2 meses que você normaliza a sua vida. Não é. Vai levar anos, tanto para os seus filhos como para você se adaptar. Mas não deixe apodrecer o seu relacionamento. Isso é uma coisa que eu me arrependi demais. Sabe quando você vive uma vida tão corrida? Faz uma coisa, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco você já está planejando outra, e você não vive o processo. Eu lembro que o primeiro aniversário, a primeira festinha que eu fiz para minha filha de aniversário, mas eu fiquei não chamei buffet, nada, fui eu e mais 2 amigas que fizeram a decoração, tudo. Mas eu fiquei
tão feliz pela realização da festa, como foi bonita, que eu não curti aquele momento, aquela fase. Eu já queria planejar do meu filho, já queria planejar outra, aí depois da outra eu já queria planejar o próximo carro que a gente ia comprar, depois eu queria já planejar o apartamento próximo que a gente ia comprar, a outra escola melhor que ia colocar meus filhos, e sempre você quer mais, e você não aproveita o que você está vivendo. Sabe, você não apreciar aquele momento? Não, porque você é tão ansioso que você já quer um outro momento e já desvaloriza aquilo que você teve, aquele momento precioso. E diante desse arrependimento, já vem junto aquele arrependimento que eu tenho. Eu sempre quis ter mais, não ser mais. Eu queria que meus filhos tivessem mais do que eu tive. Eu queria que meus filhos morassem em um lugar melhor do que eu morei. Eu sempre queria ter mais e dar mais para os meus filhos. Em muitos momentos eu deixei de ser mais para os meus filhos, ser mais para mim mesma, ser mais para o meu ex-marido. Isso eu lamento muito, mas não dá para voltar atrás. Eu já me resolvi também com essa caixinha de arrependimento desses meus erros do passado. Ai, esse é dolorido. Esse dói. Eu acredito que no meu convívio, eu não conheço uma pessoa que não se arrependeu por não ter planejado a sua aposentadoria lá atrás, do primeiro salário, lá atrás, no primeiro emprego. Achou que estava tão distante, tão longe, que não planejou. Eu, de certa forma, até consegui me aposentar bem. Poderia estar aposentada muito melhor se eu não tivesse abandonado o emprego do Tribunal de Justiça, que eu era concursado. O salário era bem maior. Estaria muito mais do que o teto, porque lá é diferenciado. Mas eu consegui me aposentar pelo INSS. Agora, eu sou cercada de pessoas que contribuíram tão pouco para a Previdência que, quando chegou na época da aposentadoria, se aposentou com 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Quem nesse país consegue viver com tão pouco dinheiro, com a vida tão cara do jeito que está? Então, se você hoje tem 30, 40 anos, ainda está em tempo. Se você não acredita que você vai se aposentar pelo INSS, pela Previdência Social, então faça um fundo. Comece com R$100, 150. O ano que vem se aumenta para 200, 250, depois se aumenta para 400, 450. Quando chegar a idade de você se aposentar, você vai ter esse fundo de aposentadoria. Falamos tanto em fundo de reserva, fundo de projeto dos sonhos. Você também tem que ter o fundo de aposentadorias. Claro, se você não é registrado. Eu estou falando para autônomos, pequenos empresários, microempresários. Estou falando para essa pequena parcela. Se eu também tivesse feito um fundinho, mais o meu INSS que eu estava pagando regularmente, com certeza hoje eu estaria muito mais folgada financeiramente falando. Isso é um dos maiores arrependimentos dos aposentados atualmente. Não entre para essa estatística. Planeje a sua aposentadoria. Esse arrependimento é aquele típico que, se você não corrige a tempo, lá na frente você vai pagar um preço altíssimo. Sabe qual é? Desprezar a sua saúde física e a sua saúde bucal. Como você paga um preço alto por isso? Você imagina um aposentado
hoje em dia, que ao longo dos anos não tratou adequadamente seus dentes, precisar de um implante, 2 implantes, 3 implantes, sendo que cada um custa, em média, R$ 5.000. Um aposentado que ganha um salário, 2 salários, da onde ele vai criar 15 mil, 20 mil para fazer implantes? Então, esse arrependimento não tenha. Primeiro lugar, tire 20 minutos, 25 minutos do seu dia para você fazer exercício físico, para você caminhar, para você fazer uma esteira, para você nadar. Se você não tem dinheiro para academia, vai na padaria a pé, vai na farmácia a pé, faça tudo a pé. Se você não tem dinheiro, a caminhada faz bem, sim. A caminhada é necessário. Você saiu do sofá, você vai ter mais saúde se você fizer caminhada assim. Eu fiz caminhada por muitos anos, depois que eu comecei a fazer exercício de academia. Mas eu já estava velha, né? Já estava tudo mole, já tinha perdido massa muscular, já ganhei várias doenças. E os dentes, a saúde bucal foi igual. Quanto que eu já não gastei com dentista depois de velha para fazer implantes? Então, não despreze a sua saúde física e bucal. Olha, eu me estendi demais. Eu, quando começo falando, paro, né? Então, a segunda parte desse vídeo eu vou fazer para a semana que vem, porque hoje foi impossível eu fazer meus 20 maiores arrependimentos, meus erros do passado. Então, aguardem, se vocês quiserem, né, a segunda parte do vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, dá um like.